seja bem-vindo, seu amigo economista. Dólar nas alturas, mas afinal, isso é bom para o Brasil, é ruim? Quais são os pontos positivos e negativos? Qual a estratégia cambial do Paulo Guedes? Bom, a resposta clássica de economista é perfeita para esse caso. Depende. Não existe bom para todo mundo ou mal para todo mundo do ponto de vista cambial. Essa, como eu sempre digo, é a variável mais complexa da economia. É quase impossível de ser prevista, assim, o seu desdobramento, sua trajetória. Isso nenhum modelo econômico consegue prever com precisão, com fidelidade a trajetória cambial, e ela afeta a economia como um todo. Então, do ponto de vista industrial, que é o que muito se fala, é bom para a indústria ter um câmbio mais elevado, o real desvalorizado, porque eles vão exportar e ganhar mais dinheiro com isso. Então, isso depende. Se a indústria, obviamente, exporta. Com a globalização, embora o Brasil ainda seja um país, uma economia muito fechada, é muito comum as empresas importarem insumos, produtos, algumas coisas intermediárias e exportarem. Então, mesmo que elas exportem o seu produto final, como elas importam grande quantidade de itens também, elas ganham mais no preço final, mas também pagam mais nos seus insumos intermediários. O saldo, o resultado disso, é positivo ou negativo, depende muito. Para algumas empresas vai ser muito bom, para outras vai ser muito ruim. Para algumas vai ser bom porque vai diminuir a competição estrangeira, porque o produto estrangeiro está mais caro em dólar, então se ela não importa tanto insumo, então ela vai ser, mesmo que ela não exporte o seu produto, ela vai ser beneficiada com a alta do dólar, mas é um efeito total muito imprevisível. Mas o principal, o efeito que com certeza é ruim do que está acontecendo, é ruim para todo mundo, é a tal volatilidade. O preço sobe, o preço desce, o preço sobe muito, sobe rápido. Isso é ruim porque atrapalha um conjunto de preços da economia. Todo mundo vai ter que alterar seus preços, seus custos, isso é extremamente ruim. Por isso que o governo acaba intervindo nesse mercado, não para controlar o câmbio, o resultado final, mas para evitar que essa volatilidade, essa variação muito rápida, muito intensa, que ela é realmente muito prejudicial, e gasta reservas por conta disso. Então, esse momento de turbulência é extremamente delicado. E afinal de contas, qual é a estratégia do Paulo Guedes sobre isso? Bom, eu não tenho a pretensão de decifrar a cabeça do Paulo Guedes, mas o que eu posso dizer com alguma tranquilidade é que um economista liberal como é o Paulo Guedes, ele não tem uma estratégia cambial. Que absurdo, isso está errado. Não, a visão liberal é a seguinte, o câmbio vai ser o que for o equilíbrio dessas forças de mercado. Então ele não tem um alvo, ele quer que o câmbio se estabeleça de acordo com o equilíbrio da balança comercial, de pagamentos, enfim, o equilíbrio das variáveis que interferem no câmbio vão levar a um patamar de equilíbrio que pode ser maior ou menor. Então ele quer que o câmbio fique próximo, fique estável nesse patamar. Esse é o desejável do ponto de vista liberal. E aí a gente tem um paradoxo super interessante que é muito curioso, porque do ponto de vista da política cambial, da trajetória cambial, durante o governo Lula, que a princípio tinha um viés, uma visão de um mundo mais desenvolvimentista, o câmbio sempre oscilou, enfim, teve lá suas turbulências, mas ele seguiu essas coisas essa trajetória de mercado, digamos assim. O PT, o governo, não escolheu um alvo cambial, e por isso foi alvo até de crítica por conta dos seus apoiadores, porque uma estratégia muito tradicional de economistas desenvolvimentistas é ter o câmbio desvalorizado, sim, ter o real mais fraco, porque com isso você estimularia exportadores, você estimularia ter um saldo positivo do balanço de pagamentos, você teria benefícios para o país por conta disso. Mais ou menos similar ao que a China fez, vários outros países fizeram. A China tinha sempre um câmbio abaixo do que seria de equilíbrio, e por conta disso ela acumulava reservas, ela tinha uma série de consequências positivas.
Então, a princípio, seria esperado que no governo do PT tivesse uma estratégia cambial nesse sentido, de ter um câmbio desvalorizado e por conta disso o Brasil teria uma série de benefícios, mas não foi o que aconteceu. O PT lidou com o câmbio de uma maneira mais próxima do que seria um governo liberal. E aí o Paulo Guedes agora tá fazendo mais ou menos a mesma coisa, só que o patamar de câmbio é muito diferente, está tendo essa série de problemas, muito influenciado pela taxa de juros. A taxa de juros no Brasil agora está muito baixa, então isso influencia, sai muito dinheiro do Brasil. Assim, com a taxa mais alta, vem mais dinheiro para investir, para aproveitar essa taxa mais alta. Como foi durante boa parte do governo do PT e tal, e ao longo da história brasileira das últimas décadas. E agora esse dinheiro está saindo. Então, isso contribui bastante para desvalorizar o câmbio. O câmbio de equilíbrio, atualmente, é um patamar diferente do que era há meses, anos atrás, por conta desse diferencial de juros. Então, hoje o que se tem, dá a impressão, o câmbio de equilíbrio sendo diferente do que era antes, dá a impressão que o governo está desvalorizando e tal, o que seria mais próximo de uma estratégia esperada por um governo desenvolvimentista. Como eu sempre falo, eu falei antes também, é uma variável super complexa. Um amigo lembrou que eu teria uma fala do Gustavo Franco falando que é um preço como outro qualquer, igual o preço do chuchu. Eu acho que, eu não me lembro, não me recordo dessa fala, mas eu acho que eventualmente ele quis simplificar e não foi muito feliz na comparação. Porque por mais que ele queira tratar o câmbio como um preço qualquer, é uma variável extremamente complexa que afeta a vida da economia como um todo e não é como chuchu. Ele só quis fazer uma simplificação extremamente radical e provavelmente um pouco infeliz nessa comparação. Mas enfim, a ideia é que provavelmente o Paulo Guedes não quer uma interferência no câmbio, não quer indicar um patamar, uma cotação, mas sim o governo sempre interfere para suavizar essa trajetória, diminuir a oscilação, a especulação, porque isso realmente é ruim para todo mundo e gera turbulência, gera uma série de problemas. É isso. O assunto cambial é recorrente, existem muitas outras coisas para falar, mas para finalizar esse assunto assim, sobre Paulo Guedes e estratégias cambiais, é essa a ideia. O governo não tem uma estratégia, um patamar previsto de câmbio e vai tentar minimizar a oscilação, a bagunça toda. Um abraço.